Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Inventor. Pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar como criar um componente para biblioteca dentro do sistema de tubulação, ok? E antes de começar a aula, os recados de hoje. Se você está gostando dessas videoaulas, clica aí no gostei, curta, compartilha, divulguem esse material para mais e mais pessoas porque é gratuito, ok? Então é isso aí, vamos ao que interessa. Galera, eu tenho essa montagem aqui com uma tubulação de PVC, aonde a tubulação tem o diâmetro nominal de 32 milímetros, ok? Nós trabalhamos com o nominal em tubo de PVC, sempre com o diâmetro externo, e ali ele tem duas curvas, né? Uma tubulação ligando a outro tanque, e eu quero colocar uma luva de encaixe bem nesse meio dessa tubulação. Primeiro, para você colocar um componente, você vai ter que modelar essa sua peça, lembrando que você vai ter que utilizar tabelas de fabricantes, normas e assim por diante. Bom, eu vou utilizar aqui, nesse nosso exemplo, uma luva de correr para tubo soldável da Tigre, ok? Aonde eu tenho aqui algumas dimensões, algumas bitolas. O que interessa normalmente nesses sites quando a gente pega essas medidas? É essa tabela aqui, ó, com uma imagem genérica, ok? Nesse caso, ele coloca 3 dimensões, A, D e D1, aonde vai variar conforme a bitola. No nosso caso, como é um tubo de 32 milímetros, então eu vou utilizar essa linha. Nessa videoaula, nós vamos criar um modelo genérico e configurar para todas as dimensões. Então vamos ao que interessa. Primeiro, eu vou abrir aqui uma nova peça, ok? Um novo arquivo. E antes de escolher o arquivo, se vai ser um IPT, um IAM ou um IDW, eu vou ter que me preocupar com o project que eu estou trabalhando e qual é a biblioteca desse meu sistema. Então eu vou habilitar aqui Project, ok? Ele vai trazer essa janela com as informações dos projetos. E dentro desse meu processo, eu vou poder criar uma biblioteca. Aonde? Eu vou encontrar o ícone que é a configuração dos componentes de biblioteca, ok? Que é, na verdade, Configuration Content Center Library. Clicando nesse ícone, ele vai trazer uma outra janela com todas as normas e informações vigentes. Ou seja, norma ANSI, DIN, GOST, ISO e assim por diante. Por que eu quero criar uma biblioteca nova? Para não alterar e até mesmo não perder essas configurações. Então, como eu estou pegando ali um item da Tigre, eu vou criar uma biblioteca nova com o nome Tigre, ok? Então, eu clicando aqui no botão Create Library, ok? Então, no primeiro campo, que é ali o Display Name, eu vou colocar ali Tubulações Tigre. Notem que o file name permanece com a mesma informação e caso você alterar o file name, por exemplo, por aqui Tigre 2014, ele não altera o display na parte superior. Bom, eu vou permanecer com os dois iguais e vou dar um clique no OK. Pronto, ele criou agora tubulações Tigre dentro aqui do meu processo. Notem que eu tenho aqui uma coluna chamada Access, que é onde ele está dizendo que ele está como Read and Write, que é o que? Leitura e modificações, alterações. Bom, se vocês perceberem, as outras bibliotecas estão somente como leitura, ok? Bom, eu vou confirmar com OK. Bom, ele vai voltar para a janela de Project com o meu item de Default. E eu tenho que verificar se aqui embaixo, nesse Use Style Library, ele está marcado como modificação e leitura. Caso ele não esteja, aperte o botão direito e faça a alteração para a informação que você deseja, ok? Bom, criei uma biblioteca, deixei ela como modificação. Agora, eu vou salvar esse processo, vou fechar essa janela e vou abrir um arquivo novo, ok? Bom, ele trouxe aqui um arquivo em branco e o que eu vou executar? Eu vou habilitar aqui o meu item de sketch, ok? Vou apertar aqui o F6 para ele girar e selecionar o plano ZX. E eu vou desenhar agora as dimensões conforme aqui o site, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar metade dessa peça, porque ela é cilíndrica, ok? Então eu vou desenhar aqui primeiro uma linha de centro em relação ao 00 do arquivo. E em cima dessa linha, ok, eu vou desenhar a geometria necessária. E eu vou colocar as cotas.
Bom, para deixar esse vídeo mais rápido, eu vou dar uma pausa agora e vou já trazer a peça com as dimensões configuradas. Essa parte, pessoal, é a criação básica de um esboço e a colocação de cotas. Não é nada de diferente de construir uma peça por revolução. Beleza? Então eu só vou desenhar e trazer ela pronta. Fiz aqui a colocação de medidas, ok? Eu baseei a primeira informação, tanto o diâmetro aqui interno, que é correspondente com o diâmetro nominal, o diâmetro externo. Coloquei todas as cotas em relação a todos os meus processos, ok? Baseado no nominal de 32. Agora, o que nós temos que executar para poder colocar as outras medidas, por exemplo, conforme essa tabela, que aqui no nosso caso tem bitola de 20, 25, 40, 50 e 60 também. Bom, eu tenho que primeiro analisar esse esboço, ok? E verificar se eu alterar uma medida, ou seja, o comprimento, as laterais, chanfro e todos os processos irão se alterar juntos. Por exemplo, se eu clicar no 59 e colocar aqui 80, percebam que a peça não foi distorcida, ela não teve ali nenhuma distorção por mates ou até mesmo por posicionamento. Se eu clicar aqui no 32 e colocar ali 35, ok? Notem que a minha peça não houve distorção. Se eu colocar aqui no 46 e colocar 60, por exemplo, a minha peça também não houve distorções. A espessura manteve a mesma e o diâmetro interno aqui, eu posso alterar agora para 50, por exemplo. Então essa é a primeira prática que nós temos que executar. Verificar se a peça vai distorcer em relação às modificações. Bom, como não houve esse problema, eu vou partir agora para a configuração. Bom, para eu habilitar esse processo, eu tenho que nomear as cotas principais. E como que eu faço isso? Dentro aqui da aba Tools, eu vou encontrar o item chamado Document Settings. E dentro aqui da aba Unit, eu vou encontrar o seguinte grupo, Modeling Dimension Display. Eu vou querer que toda cota apresente a sua expressão, por exemplo, D1, D2, e eu vou alterar esses nomes. Então, dentro desse grupo, eu vou habilitar Display as Expression, ok? Para apresentar os nomes e as expressões. Então, eu vou aplicar e confirmar no fechar. Notem que todas as cotas agora já estão com os nomes D0, D1, ok? E assim, conforme a minha necessidade. Agora eu posso vir em cima de uma cota e com um duplo clique, eu colocar aqui, diâmetro nominal e coloco a função igual, ok? Professor, posso colocar ponto separando o diâmetro nominal? Não, senão ele não identifica isso como uma expressão. Então, diâmetro nominal, ok? Você poderia colocar diâmetro interno, beleza? Eu vou repetir aqui no diâmetro de 46 e vou colocar aqui diâmetro externo. Coloco a função de igual e beleza. No D2, aqui eu vou colocar comprimento. Beleza. Essas três medidas estão ali ligadas à minha tabela principal. Caso você queira também alterar a espessura, alterar ali o seu processo de chanfro, você pode criar ali um vínculo, Por exemplo, aqui, esse item de D9, eu vou colocar aqui, espessura igual a 2,5. Bom, pessoal, com a configuração de cota executada, eu vou clicar no meu Finish Sketch, ok? E dentro aqui das abas do menu Ribbon, eu vou selecionar a aba chamada Manager, que é a aba de gerenciamento. Dentro dessa aba eu vou encontrar o grupo de Effort, que é o grupo de autor, e eu vou encontrar o ícone Create e Part. Com esse ícone eu vou poder criar várias peças com a mesma geometria, porém alterando somente algumas cotas. Como isso? Notem que eu tenho 6 colunas. O primeiro é o nome do arquivo, ok? Que ele chama de parte 13. Depois eu tenho um número do meu arquivo, que é a peça número 1, diâmetro nominal, diâmetro externo, comprimento e espessura. E o que eu vou fazer aqui? Nesse primeiro, part number, eu vou colocar aqui nominal 32, ok? E agora, com o botão direito em cima dessa linha, eu vou clicar no Insert Row e ele vai habilitar agora uma segunda peça, porém com as medidas que eu vou preencher agora. Por exemplo, então o nominal agora, conforme aqui o site, eu vou colocar o de 40, ok? Então, primeiramente, a primeira linha é nominal 40. O diâmetro interno desse item, ok? Ele colocou aqui como 40.4. Então, vou vir aqui no Inventor e preencher 40
2,4 milímetros. O diâmetro externo desse tipo é 59,3, ok? Então aqui no diâmetro externo, 59,3 milímetros, e o comprimento, pelo que eu já tinha visto lá, é 75 milímetros. A espessura, no caso, ele não informa aqui nessa tabela, e eu vou permanecer padrão ali com 2,5. Vocês deverão executar isso para todos os modelos. Eu vou executar somente aqui mais um item, ok? Com o botão direito, que eu vou mudar aqui para um nominal de 60. Então, nominal 60. O diâmetro aqui é 60,4. O diâmetro interno ele colocou como 80,1. E o comprimento, se eu não me engano, é 94,5. Ok? 94,5 milímetros. A espessura eu vou mudar aqui para 4 milímetros, ok? Bom, pessoal, com as informações preenchidas, creio eu que nesse exemplo 3 componentes já são mais do que suficientes para o nosso processo, ok? No seu caso aí você vai ter que colocar todas as medidas da tabela para você ter mais opções e mais facilidades. Então o que eu vou fazer? Confirmar com OK, ele vai gerar esse meu processo. Eu vou vir dentro do 3D Model e aplicar um Revolve como um complemento total, 360 graus, e eu vou trocar exatamente o material. Nesse meu caso, eu vou utilizar aqui PVC. Então, o material aqui, PVC Piping, que é para tubulação, e a aparência dele, eu vou utilizar aqui o Smooth TV Ash, que na verdade é um mais bege, né, vamos dizer assim. Bom, primeiro passo executado. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que publicar isso e criar um componente de biblioteca. E como que eu faço? Dentro da mesma aba Manager, eu vou encontrar o grupo Author, que na verdade é autor, e dentro aqui desse grupo eu vou encontrar como se fossem alguns ícones, né? Componentes, tubos, ok? Conexões elétricas e estruturas. E eu vou ter que encontrar esse ícone, Tube and Pipe, porque eu vou criar um sistema de tubulação, um conector novo. Bom, com um clique em cima do ícone, o que vai acontecer? Ele está trazendo para mim aqui, ó, uma janela, Tube and Pipe, ok? E primeira informação, vamos aqui com calma. Dentro dessa janela, eu tenho que preencher qual é o elemento, ok? Nesse caso, eu posso colocar adaptadores, buchas, fechamento, que é o caps, conectores, couplings, que são, na verdade, conexões, né, de acoplamento, flanges, enfim. Eu creio que no nosso caso o mais indicado seria o coupling, que seria conexões por encaixe, ok? Eu posso escolher entre uma conexão, 2, 3 e 4. Mas se vocês perceberem, ele termina aqui a quantidade de ícone no número 4. Porém, se eu for aumentando aqui, ó, o limite máximo de conectores são 10 pontos. Isso permite criar aquelas caixas coletoras com várias entradas. Só que no nosso caso, 2 são mais do que o suficiente, então permaneço com 2. Logo abaixo, eu vou encontrar o item Connection Number, onde eu tenho 1 e 2. Cada um aqui vai configurar o grupo inferior independentemente, ok? Bom, próximo passo, conector 1. Dentro aqui de Connection, eu vou dentro agora da minha peça, com o ícone Point habilitado, e selecionar uma geometria circular que vai começar a essa conexão, ok? No grupo de End, que na verdade é a finalização, como que é essa conexão? Você pode colocar roscada, soldada ou flangeada. Você vai colocar aqui a melhor informação desse sistema. Eu vou selecionar uma opção que seja coerente com essa montagem. Como essa montagem é uma conexão ali por pressão e passada uma cola, né, colocado ali em cima da tubulação, eu posso colocar possivelmente o Flared, que na verdade seria uma saia, né, um componente acoplado, ou Quick Connection, ou outros. Caso não tenha o que você necessita, você pode colocar outros que não tem problema nenhum. Bom, Nominal Size. Esse Nominal Size, se eu clicar aqui em cima da informação de comprimento, diâmetro, ele vai utilizar essa medida como base para depois utilizar a quantidade que ele vai colocar o tubo para dentro dessa conexão, como se fosse uma medida padrão para os cálculos.
Eu prefiro utilizar o próprio diâmetro nominal, que é o que nós colocamos, e utilizar aqui o fator em relação em cima dessa minha medida. Por que isso, professor? Vocês já vão perceber. Olha só, dentro aqui da conexão, eu vou selecionar agora essa geometria, que foi o mesmo centro daquele ponto, ok? E verificar se o eixo está coerente, para fora ou para dentro. Isso eu vou selecionar o sentido do tubo, para onde que ele vai estar fazendo a conexão. Notem que se eu olhar aqui na lateral, ele coloca como se fosse um componente laranja. O que ele fez? Ele pegou exatamente o diâmetro nominal, ele calculou 50% do diâmetro nominal e colocou para dentro essa minha informação. Ou seja, se ali tinha 32, ele colocou 16 milímetros para dentro. Mais ou menos 16 milímetros. Caso eu queira colocar aqui um outro sistema de comprimento, eu posso vir aqui, ó, distância. Olha só, como eu havia falado, 16,2. E você altera aqui, por exemplo, para 12 milímetros, ok? Se você quiser colocar 10, ele vai diminuir aquela linha laranja. Então, você define qual que é o comprimento. Para não ter que fazer o cálculo, você já pode definir. Para esse sistema, ele só vai encaixar 10, 15, 20. Por que então que a gente coloca em relação a porcento, professor? Porque quanto mais você aumenta o diâmetro, mais profundidade você tem que colocar. Não faz muito sentido eu colocar um tubo grande com só 10 milímetros ali de encaixe. Então eu coloco em percentual ao diâmetro. Nesse caso eu vou permanecer com o nominal size e colocar 50%. Toda vez que tiver um tubo grande, ele vai colocar ali conforme a proporção, beleza? Dentro de conexão ainda você pode colocar macho, fêmea ou neutro. No nosso caso é fêmea, que é uma conexão com um furo, né? Se fosse um pino de encaixe seria macho. Eu agora vou colocar dentro do sistema de tipo, norma, isogen. Galera, dentro desse isogen eu vou encontrar aqui qual que é a minha relação. Nós colocamos lá no primeiro item, coupling. Na verdade eu vou permanecer com o sistema de conexão. Dentro aqui abaixo eu vou ter conexões, ok? De compressão, com rosca, enfim. Você pode escolher qual que é a norma mais indicada, beleza? Dentro de item code, caso você queira preencher, ele tem aqui as informações. Eu acho mais interessante part number, ok? E o isogen, ok? Que caso seja uma referência de norma, você também pode escolher em relação às suas informações. Não preenchendo não tem problema nenhum. O botão OK não está habilitado ainda, porque você tem que repetir a mesma coisa para a conexão 2, que é o outro ponto desse meu encaixe. Então eu vou colocar aqui point, o centro eu vou pegar em relação a essa medida, vou trocar o sistema de eixo, permanecer com 50%, mesmas informações, e agora sim eu posso clicar dentro do OK e finalizar essa minha configuração. Pronto. Ele falou, olha só, foi criado com sucesso. Agora você tem que publicar isso dentro do seu Content Center, que é a sua biblioteca, library, beleza? Confirmo com OK. E dentro do item, que é o Content Center, que está aqui na lateral direita, ok? Eu vou clicar no ícone, que é o pequenininho aqui, ó, que é esse Publish Part, que é a publicação da peça dentro da biblioteca. Vou dar um clique nesse ícone, ele vai trazer, primeiro, qual é a seleção da minha biblioteca. Como eu havia criado aquela tubulações tigre, ele já pegou essa informação e trouxe para dentro desse meu guia. Você ainda pode indicar qual é o idioma aí que você está utilizando nesse arquivo, ok? Configurando isso, eu clico no botão Next. Ele vai perguntar, o que você está criando é realmente um coupling, que é realmente uma conexão? Sim, é uma conexão, beleza. Notem que ele já veio direto, eu não posso trocar aqui para outro, beleza. Next. Olha só, ele traz aqui nominal size, que ele está pegando em relação ao meu diâmetro nominal. O nominal size 2 também em relação ao diâmetro nominal e as outras informações que eu preenchi, e caso eu necessite preencher, ele permite eu fazer a seleção com a janela. Não vou alterar nada, é somente uma verificação, eu vou clicar no botão Next. Bom, agora é a parte mais interessante. Notem que eu tenho aqui o Table Columns e eu tenho o Key Columns. Na tabela da esquerda são as medidas que eu posso levar para configurar e fazer a seleção desse meu processo. Por exemplo, você vai ter que aplicar essa sua conexão e selecionar uma medida. Quais são as informações mais importantes?
Eu indico sempre trabalhar com nominal. Por quê? Fica muito mais fácil. Então aqui, ó, eu vou colocar só 3 informações para vocês verem que interessante. Part number, diâmetro nominal, ok? E o diâmetro externo. Eles estão apresentados conforme uma ordem de seleção. Eu ainda posso movimentar o part number para cima, ok? E o nominal para cima nessas duas setas, que é o up e down. Ainda posso remover, caso eu não queira mais o diâmetro externo, eu tiro ele para fora com esses dois botões. Para a esquerda ele remove e para a direita ele adiciona. Então, removi o diâmetro externo, ok? Você vai definir qual que é o posicionamento. O interessante é você colocar 2 ou 3, não coloque em todas, porque não tem essa necessidade. Bom, configura aqui clicando no botão Next. O próximo passo family name, que na verdade é o tipo, né? Eu vou pegar a mesma informação aqui, luva de correr para tubo. Então aqui no file name vou colocar luva de correr tubo, ok? Até PVC para não ter nenhum problema. Não vou colocar medidas porque eu vou selecionar depois na inserção de montagem e vai estar tudo ok. Vou clicar no botão Next e ele vai perguntar se eu quero alterar essa imagem. Por exemplo, se você quiser colocar uma foto real dessa peça, é interessante. Qual que é o problema? Você não vai poder deletar essa foto depois, e você tem que permanecer isso dentro da biblioteca. Eu acho interessante colocar a mesma imagem que ele já projeta, que ele pegou a Revolução, o sólido 3D, como base. Caso você queira alterar, é só clicar nesse botão de busca, que é o file do Windows, e procurar essa sua imagem. Não vou alterar, vou clicar no Publish, e ele traz a seguinte janela: publicado com sucesso, beleza? Então eu finalizo com OK, salvo essa peça para não perder a referência dela, posso até fechar aqui essa minha aba e agora dentro da montagem, dentro desse meu sistema, eu vou começar a trabalhar com a biblioteca. Notem então aqui, ó, Tube and Pipe Run, nós já tivemos essa aula de criação de tubos, tá? Para quem perdeu é só voltar nas 2 últimas aulas. Eu vou clicar dentro aqui do Content, que é o meu sistema de biblioteca, e clicar no Place. Poxa, professor, ele já armazenou e colocou isso dentro da pasta? Sim. Notem que aqui eu vou ter adaptadores, sistemas de fechamento, caps, conectores. Eu vou colocar aqui, ó, coupling, que é o que eu criei. Aonde que eu vou encontrar esse meu sistema? O último componente. Então, descendo aqui a barra, eu vou encontrar aqui, ó, luva de correr tubo PVC. Exatamente a mesma peça, exatamente com as medidas que eu coloquei. Confirmo clicando no OK e quando ele volta para a janela principal, olha só que interessante. Ele pergunta qual que é o diâmetro nominal, 32 ou 40 ou 60. Então você pode ainda escolher as medidas de inserção. Como eu havia criado somente 3, eu vou trabalhar com essas 3. Caso você esteja criado 30 medidas, ele vai apresentar as 30 medidas que você configurou. Bom, diâmetro nominal 32, confirmo aqui no OK, e quando ele volta para a minha peça, basta passar o mouse em cima da tubulação e dar um clique. Ele vai fazer o recorte na tubulação, ok? Vou finalizar com o ESC, e olha só, voa lá. Se eu clicar aqui 2 vezes nesse tubo, notem que ele fez aqui a inserção exata dessa minha peça, ok? Ficando ali exatamente com o percentual de 50% do diâmetro nominal, ok? Bom, a partir de agora, pessoal, vocês deverão utilizar a criatividade, as tabelas e normas que tem no mercado para criar os conectores, ok? E mesmo sendo uma videoaula meio longa, eu espero que eu tenha ajudado vocês e clareado ainda mais as ideias em relação à tubulação. Beleza, pessoal? Bom, eu vou encerrando a transmissão por aqui e eu vou passar alguns recados. Galera, se essa aula foi de ajuda para vocês, disparem o dedo aí no curtir. Por favor, compartilhem para mais e mais pessoas aprenderem gratuitamente e eu poder dedicar mais tempo a vocês no YouTube e deixe os seus comentários. Então é isso aí. Galera, eu quero deixar o meu forte abraço a todos, o meu muito obrigado e fui!